Essa oficina é oferecida pela Lei Aldir Blanc, no edital Cultura Presente RJ, uma premiação para técnicos da cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Pode passar o slide. O João vai passar ali os slides, só um instantinho. Claro que o PowerPoint travou, mas já vai voltar. Aí, bom, o nome desse edital é Cultura Presente. E eu fiquei pensando sobre essa palavra, né, presente. Eu fiz faculdade de letras, português e literaturas, me formei lá em 2005 e eu tive uma professora muito querida que se chamava Helena Parente Cunha, e ela falava sobre o poder mágico das palavras. E eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, né? Aí, quando eu fiz essa cadeira, quando eu tinha aula com ela, e eu achava bobo, né? Eu achava que, como assim, né? O poder mágico das palavras. Era uma oficina de escrita criativa e ela sempre falava isso, sempre, né? Sobre o poder mágico das palavras. Até que uma vez eu estava indo para a faculdade. Quem é carioca, né, sabe do calor que o Rio de Janeiro é. Às 7 da manhã já é um calor infernal, né? E um ônibus cheio, um calor enorme. E eu me lembro, assim, claramente de olhar para uma mecânica, uma borracharia, né? Um ônibus parou no estacionamento, no engarrafamento, né, na frente dessa borracharia. E eu olhei assim e nossa, poder mágico das palavras. Estava escrito amortecedores. E naquele momento eu olhei aquela palavra amortecedores, né? E eu li amor, tece, dores. E eu entendi o que ela queria me dizer, o que ela queria dizer para a turma, né? A filosofia dela do poder mágico das palavras. Então não quer dizer que tenha um pirlim-pim-pim, né? Mas o nosso olhar, se nós estivermos preparados para entender que as palavras elas podem ter múltiplos sentidos, aí que está o poder mágico das palavras, né? Então, aí eu fiquei pensando, né, nessa palavra do edital, né, cultura presente. O que é o presente, né? O presente, quando você vai a uma festa, né? Você vai a uma festa, ao aniversário de alguém, você escolhe um presente de aniversário pensando naquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, o que você vai querer entregar para aquela pessoa, né? É um compartilhar de felicidade, né? Você vai entregar um presente a uma pessoa. Mas aí também tem um outro sentido, né? Lembra quando os professores chamavam a gente na lista de chamada, né? Flávia, presente! Né? Então, eu acho que essa oficina, eu vou conversar com vocês, para nós estarmos presentes para os nossos filhos, né? Presentes, se você for professor, se estiver ouvindo essa oficina pensando nos seus alunos, esteja presente no dia a dia dos seus alunos dessas duas formas, sabe? Não esteja simplesmente naquele lugar, naquele ambiente, mas que você seja também um presente, né? Que você esteja presente e você contribua com o que você tem de melhor para o teu filho, para sua filha, ou para o seu aluno, para o seu estudante, né? Então, essa ideia, né?
vamos começar a pensar que as palavras realmente elas são mágicas, né, e que elas estão no nosso dia a dia. Eu costumo falar isso muito, muito, muito para o meu filho, né, que é a forma como você vai falar com uma pessoa, as palavras que você vai escolher, elas podem fazer muito bem ou elas podem fazer muito mal. Então é muito importante que a gente sempre tenha um cuidado de selecionar essas palavras, de imaginar cenários e pensar nesse poder mágico das palavras. E aí a gente segue, pode colocar o outro slide. Então, a proposta dessa oficina, né, é dividir com vocês algumas experiências, né. Então, meu nome é Flávia Rocha, eu sou produtora cultural, comecei a trabalhar em 2001, tinha 19 anos, fiquei 15 anos na mesma empresa, realizei vários eventos, vários projetos em museus, e nesses projetos de museus eu tive contato com muitas pessoas, treinei muitas equipes para contar história, pessoas que nunca tinham contado história antes. Em 2016 a gente decidiu parar tudo, nos dedicarmos à nossa família e criamos o História Família, que foi muito bom, porque era um momento que eu queria muito valorizar o crescimento do meu filho, né? Meu filho já tinha completado 5 anos. Então, a proposta dessa oficina, hoje, nós vamos conversar aqui, vou trazer atividades, vou trazer experiências. Claro que é uma reunião de saberes, mas quem vai falar hoje é a mãe do Miguel. Quem vai falar hoje com vocês é a Flávia mãe, né, nós temos sempre muitas faces, né, a face do trabalho, a face dos amigos de infância, como é que você se comporta com seu pai ou com a sua mãe, como é que você se comporta com seu filho, né. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre, esse amálgama de experiências, né, essa reunião de experiências da Flávia, da produção cultural, mas o que que eu trouxe, o que que isso me fez, o que que me ajudou como mãe, tá? Então são as minhas expectativas, o que que eu fiz, dividir com vocês um pouco, para vocês terem ideias com os filhos de vocês, ou não sei, com os netos, e também com os alunos, né, por que não com os estudantes, tá bom? Então vamos seguir. Bom, eu gostaria, assim, acho que todas as oficinas, eu começo a falar sobre o contador de histórias, né. Quem é essa pessoa que conta histórias, né? Então, se a gente for pensar através do tempo, pelas culturas, vamos imaginar se a gente entrasse numa máquina do tempo agora e fosse, sei lá, para a Idade Média ou até antes disso, bem antes disso. Em todas as culturas existe esse personagem, né? Essa pessoa que conta casos e que ajuda as pessoas a vivenciarem sem não terem sem terem vivido, né? Então, assim, é uma figura ancestral, porque se a gente for parar para pensar, antes da escrita, né, antes de existir o livro como livro, né, com algo que é padronizado pela escrita, a comunicação era oral, as pessoas conversavam e, enfim, se comunicavam através das suas vozes, né. E aí a gente não precisa, vamos aproximar um pouquinho mais agora da nossa história, né. Todo mundo teve talvez mais de um, né, uma pessoa que foi esse contador de histórias, né, essa pessoa que dividiu as experiências através de saberes, internos e que vêm, assim, que têm vindo de muitas gerações, né. Então eu tive a minha avó,
Eu me lembro que eu tinha muito cabelo, né, sentia muito cabelo, e chegava calor era piolho, né, e a minha mãe morria de nojo, então ela me depositava na casa da minha avó. E eu adorava, não que eu adorasse ter piolho, né, mas eu adorava porque eu me lembro, assim, eu tenho essa memória da minha avó, penteando com aquele pente fino, né, ela colocava uma toalha e ia tirando com pente fino, assim, e ela ia me contando histórias, né, então eu tenho essa memória da minha avó com aquelas mãozinhas, ela tinha umas mãozinhas pequenininhas, né, e ela ia alisando meus cabelos, ia me contando histórias. Então todo mundo teve, né, eu tive a sorte de ter minha avó, mas todo mundo teve um professor, sabe aquele professor que te inspirou, que contou histórias ou dividiu vivências, né. Eu acho que o que eu queria muito que vocês tivessem na cabeça é que a contação de histórias é algo natural. Então, desvincula do palco, sabe. Não imagina o contador de histórias com cenário, o adereço, boneco, não. Eu quero que vocês pensem que o contador de histórias sempre existiu, sempre vai existir e adivinha? Ele está aí, ó, dentro de vocês, dentro de cada um de vocês. Passa o slide, por favor. Então, o nome dessa oficina é algo que eu realmente acredito, tá? Todos nós somos contadores de história. Ninguém não precisa ser ator para contar história, tá? Não precisa, ter 1000 artifícios, sabe? Eu acho que conforme você vai estudando e dependendo de onde você quer chegar também com a contação de histórias, né, claro que às vezes você está visando o palco, então a tua experiência, a tua expectativa, os seus testes vão ser para o palco. Mas nós hoje estamos conversando sobre como contar histórias para os nossos filhos, né. Então, a minha intenção é mostrar para vocês que vocês já são contadores de histórias, tá. Então, assim, a ideia é que esses saberes, né, sejam e sempre vão ser, ou sempre foram também, compartilhados de geração em geração. Então, eh, o que a minha avó me contou, eu contei para o meu filho do meu jeito, né. Então a gente tem que pensar sempre, nas nossas bagagens pessoais, tá. Quem você é, aonde você vive, aonde você nasceu, o que você acredita, tudo isso vai estar junto da sua fala, vai ser natural. É essa palavra que eu queria muito que vocês tivessem na cabeça, sabe. Tipo assim: "Ai, mas eu não sei fazer. Ai, mas eu tenho medo". Não, você tem amor. Você tem amor pelo seu filho, tem amor pelo seu estudante. Então você vai se doar, se dedicar afetivamente de forma natural, tá? Então, assim, uma outra coisa que acho que é importante dizer é que a cada história que a gente conta, a gente vivencia algo, né? Então, pensando na criança, né, no nosso ouvinte, é uma experiência partilhada. Então, cada história é um novo personagem que tem um problema e ele vai resolver esse problema e como ele vai resolver esse problema, sabe? Então o livro, a história, ele te dá esse caminho e nós que estamos aqui ouvindo, a gente vivencia. Então é como se a gente, ao mesmo tempo, nós como narradores, contadores, a gente ensinasse, mas também aprendesse. Então, a cada história vai ter um aprendizado. Então, isso pensando no desenvolvimento dos nossos filhos, é maravilhoso, porque quando eles muitas vezes se encontrarem em uma situação, ah, já vi isso no livro, eu já vi isso na história, né? Então, quando a gente insere a leitura no dia a dia dos nossos filhos, eh, estamos criando pessoas muito mais preparadas para o mundo, tá bom? Então aí a próxima slide
As histórias estão em todos os lugares. Então, assim, tudo que a gente vivencia, todas as nossas experiências são histórias, né. E você pensa assim: "Ah, Flávia, não acho, não, não". Sim, sim, são. A diferença de um fato cotidiano, de um Era Uma Vez, é a intenção, a escolha das palavras, a ambientação, o cenário, a descrição, mas sim. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, acho que esse é o primeiro momento da Flávia mãe, é quando o seu filho chegar em casa e contar alguma coisa que aconteceu na escola, sabe, escuta de ouvidos abertos, assim, sabe. Porque mesmo que não seja, que você não entenda tudo que aconteceu, ou que seja fragmentado, né, que as crianças elas vão construindo o pensamento, né, conforme elas vão crescendo, esse pensamento fica mais estruturado, né. Então quando seu filho chegar pequenininho, assim, da escola e fala: "Mãe, aqui tá", valoriza isso. Pergunta: "Ah, é mesmo?", né. Essa interação, né, desse comprometimento, ele valoriza muito com que a criança construa mais narrativas, né, que a criança desenvolva esse diálogo, e esse diálogo pode virar uma história, tá. A gente vai falar mais para frente sobre isso, tá. Então aí o próximo slide é desde a barriga. Eu sempre converso com minhas amigas grávidas, né, minhas gestantes, de algo que eu fiz, que eu vivenciei, e foi muito engraçado porque foi muito por acaso, né. Eu fui uma grávida neurótica e tive um acompanhamento nutricional, e aí a médica, a nutricionista, me pediu para fazer um diário, né. Mas era assim, um diário do que comeu, né. Então era: tomou café de manhã, café com leite, um pão, geleia, manteiga, requeijão, sei lá. Porque ela queria saber o que eu estava comendo e se alguma coisa estava me fazendo mal, né. E aí, sem perceber, eu comecei a escrever coisas que tinham acontecido no dia, né. Comecei a escrever, assim, despretensiosamente, o diário da alimentação virou um diário da barriga, né. E e foi muito bom, porque me ajudou, né, na ansiedade. Acho que quando a gente está grávida, muita coisa passa pela nossa cabeça, então foi uma coisa muito boa. Mas o melhor de tudo foi que hoje eu pego 10 anos depois, né, meu filho está com 10 anos, eu pego esse caderno e eu vejo as memórias, né. Então, assim, eu consigo tá ali escrito o que que a minha mãe me disse quando eu falei para ela que estava grávida, ou o que que meu pai falou, sabe, o que que os meus amigos me apoiaram, né. Então, são memórias escritas que depois elas vão ser partilhadas, né. Então elas vão virar histórias, histórias que o seu filho, sem dúvida, vai gostar muito de ouvir, né. Várias histórias que eu escrevi ali, talvez eu tivesse esquecido, né, e não, tá ali, tá documentado. E aí, assim, para gestantes também é muito importante ter começar a criar um momento para ler, né. O que ler, qualquer coisa, pode ler qualquer coisa, mas, eh, o ideal é que, assim, a gente quando está grávida tem 1000 coisas para fazer, né, tem que cuidar muitas vezes no trabalho, na casa, preparar as coisas do neném. Então é parar e colocar o livro na sua rotina. Por quê? Porque quando o bebê chegar, você já vai ter aquele espaço reservado
para ser aquele seu momento com o seu bebê e a leitura, sabe? Então, a minha dica para as grávidas, né, sempre é: faça um diário, não esqueça de fazer o seu diário e implemente na sua rotina o momento da leitura, né? Não precisa ser livro infantil, pode ser qualquer livro, mas é o momento que você pare, respire, abra o livro, né? Lê uma página, 2 páginas, mas lê em voz alta, tá? Então esse é a nossa dica a minha dica para as grávidas. E aí o próximo slide. Tá. Uhum. Todo mundo me pergunta qual livro escolher. E aí pode passar para o próximo slide já. Ah, aí vocês vão pensar assim, né, a Flávia tá doida. A Flávia agora, o que isso tem a ver, né? Gente, esse aí é o Miguel, meu filho, tá? Ele tinha 1 ano e alguma coisinha. Eu acho que foi um pouquinho depois da festa de 1 ano, né? E essa imagem aí, eu trouxe para vocês de propósito, tá? Não é só que eu sou mãe coruja, não. Essa imagem acho que tem que ser a referência, tá? Miguel aí, ele tá todo sujo de feijão, né? Ele tá comendo totalmente lambuzado de feijão, né? E o Miguel, hoje ele tem 10 anos e ele ama feijão. Ele ama, se puder, ele come feijão de dia, de manhã, de noite, um prato inteiro, né? Então, por que eu trouxe essa imagem? Porque eu sempre incentivei que ele comesse feijão, né? Então, eu nunca virei para ele e falei assim: "Ah, filho, não se suja! Miguel, o que eu vou fazer com essa roupa?", né? Então, assim, quando você apresenta um livro para uma criança e você fala assim: "Cuidado que vai amassar, cuidado para não rasgar", é a mesma coisa do bebê com feijão, sabe. Eu trouxe essa imagem de referência de propósito, para dizer que o livro, ele tem que ser desde o primeiro momento uma atividade incrível. Então, a gente não pode cercear, limitar, nós adultos, né, temos muitas coisas que a gente fica preocupado. Não, o livro, ele tem que ser algo delicioso, é igual o feijão do Miguel. Ele tem que ser presente, ele tem que estar, na rotina, igual o feijão também, né. Então assim, mas assim, como fazer, né. Então, a ideia é que cada faixa etária tem um material próprio, que você não vai ficar na neura que vai amassar, vai sujar, vai rasgar. Então, cada momento do seu filho, um suporte vai ser o ideal, vai ser o diferente, né. Pode passar. Aí, então, quando a gente tem um bebê bem bebê, a ideia é que seja né, a gente nós não vamos não vamos começar com Machado de Assis, né, vamos pensar. Então aí são alguns exemplos, né. Então, os livros, na verdade, eles são pequenos adereços, né, vamos pensar. Então, são materiais com cores vivas, com textura, e principalmente, por exemplo, tem um aí no quadro que tem um mordedor, né, tem um que é os dedinhos, cada um dedinho com bichinho, né. E o bacana é que todos tenham essa noção do movimento de folhear. Não precisa ser uma folha de papel, né. A gente começa com livros de pano, livros de plástico, aqueles livros que podem molhar e ir para o banho.
Então, esse aí é o início da história, né? Pode passar a próxima, por favor. Por quê? Porque tudo vai na boca, tá? Então, não se importem, não é importante ainda a história, tá? Não precisa ter uma história incrível, com 1000 acontecimentos, um texto maravilhoso, bem escrito. Não, não precisa nada disso, tá? Então, por exemplo, aí são 2 fotos, né, o Miguel tá com o livro na boca, e não é um livro mordedor, né, tinha uma abelha, era uma coisa assim, nossa. Mas, assim, dá para ver aí na imagem que era um papel cartão enorme, né, então ele era feito para batalha, vamos dizer assim. Era um livro próprio mesmo para cair 1000 vezes, para ser jogado, enfim, esse livro aí aguentou um tempo. E do canto, essa foto que eu tô com o Miguel devia ter uns 4, 5 meses, tá. Isso foi bem antes da festa de 1 ano. Eu tô encaixando o dedinho, dá para ver? Tô encaixando o dedo ali atrás e tinha um cachorrinho, era um personagenzinho de pano que conversava com a história, né. Era uma história super simples, mas o Miguel adorava ali que tinha a interação do bonequinho com o meu dedo ali atrás, fazendo tchu-tchu-tchu, né. Então, assim, o importante não é a história, tá? Para os bebês até 1 ano, quase 2, até 2 anos, o importante é o suporte, tá? Então é escolher bem materiais que possam ser arremessados, podem ir para a boca e que você não vai ficar neurótico: "Ah, isso custou dinheiro!". Não, tá? Então, ó, pode passar para a próxima. Por quê? Por quê, né? Esse aí é o Miguel com 2 anos, e esse aí deitado é o meu pai, é o vovô Souza. E o Miguel, eu queria apontar para vocês, eu trouxe essa foto de propósito, porque essa foto aí, ela é clandestina, né, ninguém viu que eu tirei essa foto, né, ou fui eu, o João, não me lembro. Eu queria notar que vocês notassem a intenção do Miguel. O Miguel aqui é o narrador, né, olha o dedinho dele, né, o dedinho dele está apontando para o livro, a expressão dele, né, de "olha", né, ele está falando aqui, gesticulando, né. E o que eu acho que é mais engraçado dessa imagem, né, dessa fotografia, é que o Miguel, ele está fazendo o quê? Ele está imitando os gestos da mãe, né. Ele é o contador de histórias, né. E esse livro era um livro de plástico, era um livro super simples, tá, era um livro daqueles de banho, e ele fazia referência a números, a quantidades, ele fazia relação, né, ele relacionava vocabulário e números, então tinha 1 cavalo, 2 patos, era só isso. Mas para ele, olha aí, ele está contando uma história muito elaborada para o vovô, né. Então, assim, quando a gente coloca, o livro, a narração, a contação, na rotina das crianças, vira algo natural. É algo natural. Ele parou ali, pegou um livro, sentou e colocou o vovô no papel que geralmente ele executa, né. E ele era muito pequenininho, tinha 2 aninhos, né. Vamos seguir. Então, de novo, aí isso é o Miguel com 2 anos e alguma coisa também, mais ou menos da mesma época. Os livros para essa faixa etária, né, dos bebês até os 2 anos, eles são para brincar, tá. Eles são livros com truques, com sons, com recortes que pulam, dobras, surpresas, tá. Eles são livros que você não vai se estressar se rasgarem, tá. É claro, podem rasgar e você pode ter essa conversa, né, sobre o livro e tal, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas o importante é que seja algo natural e que esteja dentro da rotina, né. Então, por exemplo, esse aí que ele está segurando, tem um lugarzinho para encaixar o olho, um lugar para segurar, ele virou o quê? Ele virou um monstro, né. E aí tinha uma
a história não importa. Tinha um ha-ha-ha, eu sou um monstro, era uma besteira, assim, sabe. Mas ele a adorava, né, ele mostrou para todo mundo que ele abriu e era um monstro, né. Então é ajudar a imaginação, ajudar o vocabulário, né. Então, assim, a principal coisa que vocês têm sempre que pensar é ter poucos livros. Não adianta ter uma biblioteca enorme, tá, e esses livros ficarem, esquecidos. E a ideia é que a complexidade da história acompanhe o desenvolvimento da criança, tá. Então os livros, eles vão crescer, né, eu escrevi aí, os livros crescem à medida que as crianças vão crescendo, né. Então, se a criança ela vai adquirindo vocabulário e ela vai se sentindo cada vez mais segura, né. Aquilo ali não é algo que está separado, é algo que está dentro do dia a dia dela. Então, conforme você vai aumentando as palavras, né, as frases curtas começam a virar textos, e os textos começam a virar a sair os desenhos, né, e virarem textos de bloco, aquilo é natural. Então você vai imaginar que você está acompanhando o seu filho desde pequenininho até ele ficar grande, né, até ele ficar adolescente, enfim. Então a ideia é sempre essa, tenha poucos livros, para que os livros também sejam uma surpresa, né. Tipo, a gente dava muito livro no Natal. Natal a gente sempre tinha um momento de livros novos, né. Eu falei assim: "Uau, olha só, chegou o livro e tal". Então era um momento esperado também, né. Cada livro novo é uma aventura nova, né. Aí a próxima página. Deixa eu beber uma água. Então, aí é um desafio, tá. Bebenês, bebenês. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, né. Vamos evitar o bebenês, né, escrevi aí. Por quê? É algo que é impossível, eh, falar com os nossos filhos do mesmo jeito que a gente fala com os adultos, né, com o nosso chefe ou enfim. A gente vai falar assim, né, a gente tem aquele dó, 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 né, a gente fala assim, não tem jeito. Só que assim, eu fiz parte de uma escola, eu trabalhei um tempo, né, fiz projetos, oficinas numa escola Montessori, e foi muito legal porque me deu muitos conhecimentos, né, coisas que eu não tinha na minha vivência de produção cultural, de realmente estar dentro da escola e uma escola Montessori. E uma coisa ficou muito na minha cabeça que é assim, a criança experimenta o mundo pela primeira vez, tudo é pela primeira vez. Então tem que ser o real, de verdade. Então, pensando no bebenês, né, por que você vai falar com o seu filho assim: "Olha filho, au, au, au". Não é. O nome não é au, au, o nome é cachorro. Então, você pensar assim, se o nome utilizado na nossa língua é cachorro, por que você vai apresentar um outro nome? Entende o que eu quero dizer? Então, é assim, ó, simplifiquem, né. Então, a ideia é que, assim, a criança vai ter 2 aprendizados diferentes, né. Primeiro ela vai aprender o au-au, e aí pode acontecer dela: "Mas au-au? Por que você é tão grande falando au-au?". Sempre tem gente que aparece e critica, né, desse jeito, né. Então, ela vai ter que aprender um segundo nome para a mesma coisa, para o mesmo ser, né. Então, au-au, não, au-au é até o som que o cachorro faz, né, mas é cachorro. Eu estava me lembrando, a Cris, minha amiga, tá aqui, querida, uma vez a gente estava indo pra praia e o Miguel ganhou uma lagartixa de borracha. E lagartixa não fazia parte, do léxico, né, do vocabulário dele. E aí ele pegou e falou macaxixa. E a gente riu muito, porque era muito engraçado macaxixa, né. E naquele mesmo momento a gente riu, brincou, lagartixa. E foi macaxixa naquele momento.
Em nenhum outro momento da vida do Miguel ele usou aquela palavra novamente, né, tanto que eu me lembro dessa história, porque foi muito engraçado, a macaxixa de borracha e a lagartixa, né. Então o Miguel falava chorro, orro, orro, ele tinha 1 ano e pouquinho, falava orro, é cachorro, difícil, mas eles conseguem, entendeu. Então, aí eu disse também assim, né, valorizar a descrição e a composição dos cenários e a ambientação do vocabulário. É uma coisa assim que é muito, 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 muito faz é minha propriedade mesmo, não só como educadora, mas principalmente como mãe, né, quando você está contando uma história, você tem que criar um cenário. Como é que você vai criar um cenário? Você não tem objetos, né, ou a história está dentro da sua cabeça. Os cenários, eles são construídos através da descrição, através da escolha das suas palavras. Então eu sempre escolhi muito as palavras, né. Eu lembro que quando no dia que o Miguel nasceu, eu comecei a sentir as contrações do trabalho de parto, e eu ficava tentando achar palavras para explicar para o João, o meu marido, o que eu estava sentindo, sabe. Eu falava: "Não, é uma vibração, é como se fosse um terremoto", e eu tentava explicar para ele, né, o que que eu estava sentindo em palavras, e exatamente isso que eu sempre faço com o Miguel. Quando a gente abre um livro, vão ter palavras ali que são novas, tanto para a gente, mesmo com os nossos 20, 30, 40, 50 anos, sei lá. Sempre vão ter palavras desconhecidas para a gente. Imagina para o seu filho que está experimentando o mundo pela primeira vez, né? Sempre tenha isso em mente. A criança experimenta o mundo pela primeira vez, né? Então, quão mais, sinônimos ou ambientações, né, mais descrição de como era, usa as suas palavras. Lembra que eu falei, né, do início, né, do poder mágico das palavras? É exatamente isso aí, de você conseguir pensar significados, com S, né, vários significados para a mesma palavra, né. Então aí até eu me lembrei, né, tudo para o Miguel é descritivo, né. E aí, nessa época que eu mostrei a foto, né, do Miguel com 2 anos, eu me lembro, a minha sogra me contou, não estava presente, ela falou assim: "Flávia, você não vai acreditar o que aconteceu". Eu: "O que foi?". Eles estavam brincando lá embaixo no térreo, né, no parquinho, e aí subiram e ela me contou. "Ai, o Miguel falou uma coisa tão estranha agora". Eu falei: "Mas o que que o Miguel falou?". "Vovó, olha o arbusto". Ele falou a dona Janete, a minha sogra, falou: "Credo, uma criança de 2 anos falar arbusto? Nunca vi isso". E eu achei muito engraçado, né, porque fazia parte, né. Por que que eu ia falar, sei lá, um bebenês, né, se existe a palavra, se existe a palavra arbusto. E o que é mais legal disso é que conforme o seu filho vai crescendo, novas dúvidas vão surgindo, dúvidas muitas vezes complexas de explicar, né, tabus, né. E se você tiver essa abertura de explicar pelas palavras, tudo fica muito mais simples. A criança, ela começa não, ela se sente segura em perguntar para o pai, perguntar para a mãe, perguntar para você, né, em estar dentro do dia a dia, que você vai ser a principal referência, não vai ser o amigo, né. Olha, a gente fala para o Miguel: "Miguel, teu amigo tem a mesma idade, cara. Você acha que se você não sabe, ele vai saber? Você tem que perguntar para o seu pai, tem que perguntar para sua mãe", né. Então, nós hoje criamos os nossos filhos muito diferente do que nossos pais nos criaram, né, são épocas diferentes. Então a gente tem que fazer com que as crianças pensem, né. E dar vocabulário, acreditem, é algo fundamental. Vamos seguir. Bom, aí a gente chega na nossa primeira prática, mas antes disso, antes da gente fazer a nossa primeira atividade, né, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o percurso do livro.
né? Quando a gente sabe, né, de onde um objeto veio, né? Quando a gente sabe o percurso que esse objeto teve até chegar à nossa casa, a gente valoriza mais aquele objeto, né? Então, de ter um momento que você converse com o seu filho, que aquele livro teve um longo percurso, encontrou muita gente até chegar ali, na sua mão, né. Então dizer que, por exemplo, aquele livro já foi uma árvore, ele já esteve lá plantado na natureza, alguém veio, cortou, e aí essa árvore foi para uma indústria que teve um processo lá complicado, blá, 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 que virou o papel. E o papel, mas o papel, quem pensou o que ia colocar o papel? Muitas vezes a gente esquece disso, né? As profissões. Então, conversar com as crianças que muita gente trabalhou para aquele livro estar ali, né? Então, alguém pensou a história, escreveu a história, o autor. Alguém, desenhou, pegou lá a canetinha, aquarela ou guache, desenhou, ilustrou, fez aquelas ilustrações que combinam com a história. Mas aí teve alguém que pegou o que estava escrito e o que estava desenhado e colocou junto, que é o designer gráfico. Então, você fala as profissões, né? As crianças, elas conhecem a profissão do pai, da mãe, do avô. Então, a gente abre cada vez mais o leque, sabe? A ideia é que você dê quanto mais recursos você puder dar, melhor, né? Então, é muito legal de você pensar nessa percurso, né? Até o motorista, imagina o motorista do caminhão, ou a pessoa que colocou o livro na caixa, sabe? Então, tantas pessoas trabalharam para que esse livro estivesse aqui hoje na sua mão, que aí é aquela ideia do feijão, né? A criança não vai rasgar, né? A criança não vai jogar no chão, a criança ela vai ter cuidado com algo que é valioso, né? E aí, eu queria fazer a primeira prática com vocês, fazer essas práticas, essas atividades, você trazem essa uma experiência, né, claro, é a ideia de experimentação. Vocês não precisam, ligar a câmera, tá? Pode ser só na voz. E aí eu queria chamar um de vocês, né, que está aqui comigo, para fazer essa atividade. Alguém gostaria de fazer a atividade? Flávia, você pode, por favor, repetir o objetivo, assim, o que você quer que cada um faça? Eu não expliquei. Você falou a primeira prática. Vamos fazer a primeira prática. Então, Sim. não precisa ligar a câmera, tá bom? E aí, todo mundo que está na oficina aqui com a gente, ou também fora da oficina ao vivo, né? Quem estiver assistindo online depois, podem fazer em casa, façam junto, tá bom? Então, eu vou te fazer umas perguntas, tá? Tá. Você está com o livro na mão? Tô. Maravilha. Então, você vai pegar o seu livro assim na mão e vai me dizer, ele é fino ou ele é grosso? Ele é bem grosso. Ele é bem grosso. Bem grosso. Então, ele é pesado ou ele é leve? Um pouquinho pesado. Um pouquinho pesado. E assim, se você olhar o seu livro, ele é colorido ou ele é preto e branco? Ele é muito colorido. Muito colorido. A capa, essa parte aqui da frente, ela é lisa, sim, ou ela é rugosa? Bem lisa. Bem lisa. Sim. E o seu livro, ele é novinho ou ele é velho? Ele é novinho porque eu cuido muito bem dele. Ele é de 2007. Eu me dei de presente, porque sempre no meu aniversário, ou perto do meu aniversário, eu me dou de presente um livro. Muito bom presente. Então, chega assim pertinho do nariz, é porque eu pergunto sempre se for muito velho, aí não faço essa parte da atividade. Chega perto do nariz e vê se tem algum cheirinho. Não. Não tem cheirinho? Cheirinho de papel.
Cheirinho de papel. E, ó, se você fizer assim, ó, ele faz algum barulho? Ou faz um ventinho? Faz ventinho, faz barulho. Faz um barulhinho, faz um ventinho, né? Agora, a Sim. última pergunta. Se você abrir, assim, o livro e passar a mão dentro, ele é igual à capa? A parte de dentro é igual à parte de fora? É um pouco menos brilhante, mas tem a mesma qualidade o papel. Muito bem. Muito obrigada. Era Nada, isso. Obrigada pela participação. nada. Gente, por que eu fiz isso? Tá? A ideia é que quando você pega um livro novo, ou um livro antigo, né? Qualquer livro, que você mostre para o seu filho ou para o seu estudante que o livro ele é um objeto. Eu fiz várias perguntas, que são perguntas que eu incentivei antônimos, né? Ideias contrárias. Ele é fino, ele é grosso. Ele é pesado, ele é leve. Ele é colorido, ele é preto e branco. E eu inseri também algumas palavras novas, né? Rugoso. O que é rugoso? Vem de ruga, né? Vem de coisas dobradas, né? Então, o que é a capa? A capa é essa parte aqui que protege o livro, né? Eu podia ter falado mais muitas outras coisas, né? Qual é a letra? A letra está escrita grande, a letra está escrita pequena. Eu podia ter ativado outras sensações, né? Mas a ideia é que o livro seja algo físico, né? Um objeto, tá bem? E assim a gente vai dando mais vocabulário, né? E as crianças vão cada vez mais entrando sem perceber que estão entrando dentro dessa ideia do livro na rotina, tá? E valorizando o objeto que teve esse percurso. E aí, inclusive, ó, eu peguei aqui um livro que eu participei, foi um projeto cultural da Saputi Projetos Culturais com a Graviola Produções. Esse livro é um livro que eu participei da redação, que é lindo, que dentro tem histórias, tem cantigas e tem um texto, uma espécie de almanaque que traz outros temas a partir das histórias e das músicas. Esse livro ele é indicado para crianças pequenas, então, e ele está online, está lá no ISU. Depois eu posso colocar o link para vocês, porque é muito legal. Leiam com as crianças e depois me avisem, né? Como é que foi, me digam o que vocês acharam, né? Então, é um livro que chama Brincantes ou Abre a Roda, que eu participei da redação e eu amo esse livro. Tá? E aí, eu queria fazer uma outra atividade. Essa, vocês não precisam ligar a câmera e não precisam microfone, tá? Agora não precisam, tá? Que a próxima atividade... Pode botar aí na tela. Deixa eu beber água. Rapidinho. Eu queria até... não, pode voltar para mim. Queria que vocês fizessem... eu vou fazer um teste, uma experimentação para a voz de dentro e a voz de fora, né? Seria a nossa segunda prática, né? O primeiro teste que eu quero que vocês façam digam em voz alta seu nome e seu sobrenome. Não precisa abrir o microfone. Falem aí. Então, eu vou falar Flávia Rocha. Flávia Rocha. Certo? Todo mundo fez? Fizeram? A segunda parte é o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, uma conchinha com as mãos, e vamos colocar assim, ó, do lado do ouvido. Digam o nome novamente. Flávia Rocha. Digam. E agora, vocês sentiram alguma diferença? Agora eu queria ouvir de vocês. Pode, quem quiser pode abrir o microfone ou pode escrever no chat. Sentiram Sim, alguma diferença? sim, ficou mais sonoro, né? Isso aí. Então, a nossa voz, a voz que a gente fala todos os dias, né, que a gente usa diariamente, ela ressoa no nosso peito, né? Ela ressoa no nosso corpo.
É como se fosse um violão. Imagina assim, um cavaquinho que tem aquele som agudo e um violoncelo, um contrabaixo que tem aquele som grave, né? Então, assim, a gente escuta parte desse som, né? Então, geralmente, as pessoas mais pequenininhas, mais magrinhas, vão ser igual um cavaquinho, né? Vão ter a caixa de ressonância pequenininha, vão ter vozes mais agudas. E as pessoas maiores vão ter vozes mais graves, né? Como o contrabaixo. Quando a gente faz essa conchinha aqui na mão, as ondas que saem da nossa boca, elas batem e elas voltam para o nosso ouvido. Então, a gente escuta, pela primeira vez, a nossa voz no ambiente. É estranho, né? É diferente, né? Vocês acharam esquisito? Ouvir a voz de vocês? Né? Então, até uma outra coisa, né? Quando a gente... Eu tento não gritar, eu não quero, eu digo para o Miguel que eu não quero ser a mãe que grita, né? Porque se é tão estranho quando a gente coloca a mão assim, né, no ouvido. E escuta, imagina como seria com um grito, né? Então, vamos evitar, né? Então, aí, eu queria fazer a próxima prática. Vocês podem fazer também em casa, tá? Não precisa fazer comigo. Até assim, se alguém quiser. Se alguém quiser fazer comigo. É sobre a entonação, né? Então, a intenção da nossa voz, de começar a fazer um pequeno teste, né? De que nós temos vozes diferentes, né? A gente, para cada situação, a gente tem uma voz, a gente tem essa voz normal do dia a dia, mas para contar histórias, olha só, eu fazendo, a gente pode acessar outras vozes, né? Então eu queria fazer um teste, que é um teste muito simples. Daí eu queria saber se alguém pode vir comigo, também só na voz, não precisa ser microfone, só microfone, sem câmera. Alguém quer tentar? Vamos tentar? Então, ó, eu vou fazer e vocês façam em casa, tá bom? O primeiro som que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Tentem fazer comigo assim. Respira, segura e projeta. Fizeram? Esse, agora, a gente vai fazer assim, o mesmo só que a gente vai falar era uma vez. Vamos tentar? De novo. Era uma vez. De novo. Repetindo. Era uma vez. Conseguiram? Expliquem, falem aí no chat. Fizeram? Fizeram? Sim. Porque tem a próxima. Fizeram? Sim. Então, ó, a próxima não precisa ligar o microfone, então. A próxima é um A, tá? A. Vamos fazer juntos? A. De novo? A. Agora a gente vai fazer uma frase. Havia uma princesa. Vamos de novo? Havia uma princesa. Conseguiram? Conseguiram? A próxima é assim, ó. Vamos usar o I agora, tá? Respira, segura. Vamos lá, respira. Segura e faz I. De novo. Respira, segura. I. É um I mesmo, tá? E a gente vai dizer assim. Ih, mas era chata. De novo. Vamos lá? Segura. Ih, mas
mas era chata. Então, a gente está construindo aí. Conseguiram fazer? A próxima, ó, respira. E vai ser um ó. Ó. Bem grande, bem redondo. Ó. De novo. Ó. Esse ó vai virar ninguém aguentava ela. De novo, vamos lá? Ó, lembra do ó. Ninguém aguentava ela. Então, são tons diferentes para intenções diferentes. Então, quando você for contar uma história, você não vai contar assim: era uma vez uma princesa que ela era linda, mas ela era chata. Ninguém aguentava ela. Essa é a sua voz, né? Lembra do que a gente fez, né? Essa é a sua voz da fala cotidiana. Quando você for abrir um livro, para que o seu filho entre no livro, entre na história, você pode usar. Era uma vez uma menina linda, mas era chata, ninguém aguentava ela. Tons diferentes para situações diferentes, né? Isso vai acontecer durante todo o livro, durante toda a história, tá? Aí, a próxima... Pode passar, por favor. E, assim, o livro que a gente usa em casa, né? Geralmente, o livro que a gente vai contar para os nossos filhos, ele vai ter muitas ilustrações, né? E aí eu queria que vocês prestassem atenção nas ilustrações e prestassem atenção na formatação das palavras, tá? Então, assim, não vai estar lá à toa, sabe? Então, o trabalho do ilustrador no livro, muitas vezes a gente vê uma ilustração que repete o que está escrito. Acontece. Mas, geralmente, o trabalho do ilustrador é um trabalho completamente à parte, vamos dizer assim. É algo que soma, que agrega. Então, a ilustração do livro infantil vai ter muito recurso, tá? Nessa coisa que eu falei da criança que tem a questão da repetição, de vocês terem poucos livros, também é isso. Explorar a ilustração é algo que é fundamental, né? E a diagramação das páginas, geralmente, o texto dá umas pistas para a nossa contação, para a nossa entonação, para dizer para a pessoa que está lendo, para a pessoa que está lendo, qual é o objetivo do autor, né? Então eu trouxe algumas imagens de alguns livros e eu queria mostrar para vocês, para a gente tentar ler junto as próximas páginas. Tá? E aí, próximo slide, deixa eu ver. Bom, esse aí é o Ratinho e o Morango Vermelho e o Ratinho, o Morango Vermelho e o Grande Urso Esfomeado, da Brinque Bic. É um livro bem antigo, teve várias edições já. E eu queria que vocês vissem, reparassem na ilustração, né? Então tem um ratinho correndo no canto com um morango enorme e tem essa árvore aí atrás, gigante também. E vamos ver ali, ó, as palavras, né, no texto. Tem escrito bum, 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 com letras em caixa alta e exclamação. Como vocês leriam essa página? Alguém gostaria de tentar ler essa página? Então, eu vou ler aqui, ó. Bum, bum. Ai, você quer tentar? Quem quer tentar? Uhum. Faz a próxima.
Espera aí, Tá vai na próxima. Agora que eu já comecei, já dei dica. Então, tá escrito, né? Bum, bum, bum. O urso vai marchar pela floresta com suas enormes patas e farejar e encontrar o morango. Gente, vocês leriam sniff, sniff, sniff? Não, né? Então, é uma pista do texto, é uma pista da diagramação, né, do design, que você faça uma onomatopeia, um som de fungando, né? Então, ler o livro pensando as intenções, tá? Quão mais sensações, a gente tem que pensar que nós temos que acessar o nosso ouvinte, que no caso são os nossos filhos, né? Cada emoção, cada sensação que a gente traz enriquece mais a leitura e traz o foco da criança, tá? Chama atenção. Então, vamos à próxima. Então, aí, ó. Cris, essa é sua, então. Tá conseguindo ver bem aí? Uhum. Acordem, acordem, dizia ele sem parar. Há muito o que fazer. Vamos trabalhar. Ótimo. E a próxima página? Faz também aí, vai. O porco grunhiu. A vaca mugiu. E a ovelha baliu assustada. O cavalo disse: há algo estranho na fazenda. Alguma coisa está errada. Perfeito, é isso aí. Então, assim, o texto, ele diz assim pra gente, né? O porco grunhiu. Sabe que é uma palavra nova. A criança vai ouvir isso e vai pensar assim, que meleca, que é isso, né? Então, se nós, pais, não fazemos o som, passa batido, né? Então, é para mostrar aqui qual é o som dos animais. Eu lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez com o Miguel, né? Você diz, veja só o que está escrito. O cavalo disse. Cara, mas o cavalo não diz, né? O cavalo faz o quê? Relincha. Então, todos os bichos, eles tinham um nome específico e o cavalo não. E isso foi um estranhamento para o Miguel. E aí eu falei assim, alguma coisa está errada. Eu não sei imitar cavalo muito bem. Mas o cavalo relinchou, entende? Então, a cada página que vocês encontrarem, desafiem-se, sabe? Pensem sobre o que essa página pode trazer. E aí, mais do que isso, tá? Quando vocês forem fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura, né? Essa ideia, assim, as crianças pequenas, elas valorizam a repetição. Vocês olhem assim, gente, olha o gato. O que esse gato está fazendo? Olha o pintinho. Vamos contar quantos pintinhos esses jogos de achar e encontrar, sabe? Gente, olha a cara do porco. Como é que o porco está fazendo? Imitar os gestos, né? Então, são elementos que estão aqui, mas que podem passar despercebidos. Vocês entendem? Todo mundo conseguiu visualizar? Vamos para a próxima, então. Olha, alguém quer tentar esse? Alguém gostaria de tentar esse? Então, eu vou tentar, tá? Eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Ai, eu queria ter braços compridos assim. Então, ó, esse texto aqui, essa diagramação, é bem diferente da anterior. Vocês viram que, prestem atenção, notem que a única palavra que tem diferente é o minha. O minha, ele está em itálico, né? Ele está assim, italizado. Né? Então, é a minha altura.
não dá para você ler esse livro sem pensar nessa intenção. Imagina, vamos ler assim, ó, não vai ler sem intenção nenhuma, para vocês verem como é estranho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Sabe, essa é a nossa voz do dia a dia do chefe, né? Dia a dia, de conversar no dia a dia. Quando você tem um livro na mão, você vai explorar, olha a imagem, olha o coelho, o que ele está fazendo, o coelho está todo esticado. Então, é um artifício que o ilustrador está te dando. O texto não te deu. O diagramador, ele colocou o minha, vitalizado, mas a imagem, ela conversa, ela agrega, ela aumenta a intenção, o valor, a força dessas palavras. Concordam? Vocês conseguiram visualizar aí o que eu estou dizendo? Tá? E a gente pode passar para o próximo. Ó, esse aí era um livro-jogo, tá vendo? Tem a cara do Miguel. Miguel amava esse livro. Esse livro não era nada demais. Vejam que, assim, é uma frase curtinha e ilustração enorme. Olha a quantidade de ilustração. Esse era um livro papel cartão, né, grosso, e até hoje a gente tem por causa disso, né? Ele durou muita brincadeira. Alguém quer tentar essa linha? Vocês gostariam de ler? Como poderia ser essa página? Então eu vou ler. Eu fui perseguido por um cardume de peixes com dentes afiados. Veja, não tem nenhuma pista nesse texto. Esse texto ele foi escrito com a mesma fonte, não tem um destaque, não tem uma caixa alta, não tem nada. Mas olha só os tubarões, esses peixes malucos aí em volta, com esses dentões afiados. Então eu não posso ler. Pensa só, vou fazer a outra leitura. Ó. Eu fui perseguido por um cardume de peixes com dentes afiados. Eu fui perseguido. Lembra da intenção. Você não está conversando simplesmente, você tem que dar uma intenção na sua voz. Eu fui perseguido por um cardume de peixes com dentes bem afiados. Né? O que faz quando algo está afiado, corta, né? Ou fura, né? Então, ai, ui, ai. Vocês podem incluir na narrativa de vocês essas brincadeiras, tá? E, de novo, olha só. Ai, eu quero que você acha na tela aí para mim, acha um peixe verde de bolinhas amarelas. Adorava. Miguel adorava quando eu fazia esses jogos de caçar, tá? Então, vamos contar quantas bolhas? 1, 2, 3, 4, 5. Ih, me perdi na quantidade de bolhas. Então, tem esses artifícios, tá? O livro não é simplesmente para você ler a linha e passar. Ler a linha e passar. Né? É interagir. Quando você interage, você usa o seu vocabulário e você desperta no teu filho as sensações, vocabulários, enfim, você começa a dar mais argumento à criança. Próximo. E aí esse livro era muito legal, porque no final ele tinha um truque, olha. A gente encaixava a foto. Aí sou eu, meu pai, minha irmã e o Miguel. Quando ele abriu, esse foi um dos presentes de Natal, né? Quando ele abriu e viu que tinha no livro tinha do meu avô, minha irmã, tia Lu, né? Minha mãe, tia Lu. E aí também, olha, a mesma diagramação de texto. Por fim, encontrei um monstro com 3 olhos que se parecia com... E aí a criança, né, responde, né? O Miguel respondeu feliz da vida dele, na surpresa de ter aí os seus familiares dentro do livro, né? Aí a gente pode ir para a próxima. Essa é bem legal. Essa alguém gostaria de tentar? Porque, assim, esse livro é um livro muito antigo, né? Um livro de 1982, essa edição acho que é de 1990 e pouco. Eu ganhei de presente.
E é um livro sem palavras, né? Eu trouxe de exemplo para vocês, porque esse livro é um prato cheio, cheio para imaginação e para vocabulário, né? Então, eu quando ganhei esse livro, trouxe para o Miguel, e a gente leu todas as páginas muito felizes, assim, porque cada página era uma surpresa, era uma novidade, e essa bruxinha atrapalhada, né? Ela faz coisas atrapalhadas, faz coisas inusitadas, e a gente que coloca a história, né? Alguém gostaria de testar? Alguém gostaria de testar? O chapéu. Alguém gostaria de testar? Não? Então, eu vou tentar uma narrativa curtinha aqui. Era uma vez uma bruxa que tinha um gato. Eles adoravam ficar na praça. Que delícia, ouvindo o som dos passarinhos. Certa vez, um pássaro sentou bem pertinho da bruxa. A bruxa olhou para o pássaro, achou ele bonito e teve uma ideia. Plim! Transformou o pássaro num chapéu. Ai, que chapéu lindo! O chapéu de bruxa não estava na moda. Só que foi então que, de repente, puf, o chapéu bateu asas e voou. Então, ó, eu tentei uma coisa aqui rápida com vocês, mas podem ser outras narrativas, outras descrições, outras palavras escolhidas, né? Então, vamos para o próximo. Essa é uma parte da Festa no Céu, a edição da Ângela Lago, da editora Melhoramentos, de 2011. E esse livro, eu gosto muito dessas ilustrações porque são vários pássaros, né? E são pássaros que partem do real. Então, tem o tucano, tem o urubu, tem o pavão, tem a arara, tem o beija-flor, tem o flamingo. Então, assim, isso é um prato cheio, né? Então, de você pensar que você vai ler uma vez contando a história, você vai ler outra vez notando os pássaros, você vai as espécies dos pássaros, aí você vai ler uma terceira vez pensando como os pássaros estão interagindo entre eles. Olha só, cada um está fazendo uma coisa diferente. E aí você vai ler uma outra vez e vai falar, olha, a festa no céu tem bandeirinha de São João, olha lá. A festa no céu, será que tem música de festa junina? Então, o livro, ele vai te dar muitas possibilidades, tá? Então, lembre do que eu disse, né, do poder mágico das palavras? O poder mágico das palavras é pensar interpretações, né, para a mesma palavra. Então, na mesma página, você também pode ter várias interpretações, várias ideias, formas como você vai interagir com o teu filho, né? A cada vez que você abrir esse livro. Pode passar. E eu trouxe esse livro, na verdade, nem é um livro que está em livrarias, mas acho que eu trouxe para vocês checarem, pensarem nessa possibilidade. Eu fiz parte de um projeto na Fundação Dorina Novo para Cegos, em 2012, que tinha essa proposta de leitura inclusiva, né? Então, é um livro que ele tem o braille, ele é feito em fonte grande, né? Que é essa fonte para quem tem baixa visão. E o mais lindo desse livro é que eles experimentaram como seria colocar o pontilhado, né? Na ilustração. E por que eu trouxe esse livro, né? Porque quando eu fiz esse projeto, eu já tinha o Miguel, né? O Miguel de 2011. E eu guardei esse livro e conforme ele foi crescendo, esse livro estava na rotina dele. Então, era um livro que era muito, muito importante para a gente conversar sobre as diferenças, né? Então, somos todos iguais e somos todos diferentes, né? Então, você ter livros que problematizem, né?
e que tragam a realidade das crianças, da sociedade que a gente vive, e que tragam aspectos positivos de diálogo, sobre inclusão, principalmente, é fundamental para o dia a dia do teu filho, para que a gente faça o nosso papel na sociedade de trazermos pessoas boas, pessoas que respeitam os outros e respeitam as diferenças. Então, esse é um livro. Vocês podem procurar, né, literatura inclusiva, né, mas tenham essa ideia assim, em mente de que quanto mais a gente conversar, quanto antes, né, a gente conversar sobre essas coisas que são mais difíceis, ao invés de ficar jogando para frente, é mais fácil. As crianças recebem muito melhor, tá? Então, é normal ser diferente. Essa era uma das propostas desse projeto aí da Fundação Dorina Novil para Cegos. Tá? E a gente pode passar para o próximo, está acabando, acho que esse é o último. Então, as crianças pequenas, elas valorizam a repetição, tá? Então, a gente, nesse início, o ideal é preferir livros com poucas frases, ilustrações grandes, tá? Foi o que eu disse, né? Não é necessário ter uma biblioteca enorme, né? E que as crianças, elas pedem para repetir as mesmas histórias porque elas se familiarizam com os personagens, né? Então, conto do morango, conto do ratinho, elas querem ver de novo, né? Então, não precisa ter uma biblioteca gigante, tá bom? Lembrem sempre do que eu falei, né? A complexidade dos livros vai aumentando conforme as crianças forem crescendo, né? E essa coisa que eu falei também, né? De fazer jogos de procurar e prestar atenção na ilustração. Na próxima página. Com as crianças a partir de 4 anos, a gente já pode aumentar a complexidade do texto, tá? Porque o vocabulário já é maior, a percepção do mundo à sua volta também já é maior, né? Todos esses dados que a gente vai fornecendo desde bebê vão se relacionando, e aí as histórias elas podem ser mais complexas, né? Com mais acontecimentos, com uma linha do tempo mais elaborada, né? Até que o livro vire um livro sem ilustração, né? Até que o livro vire uma massa de texto. Nós, adultos, estamos acostumados, mas que para as crianças, às vezes não é um desafio, né? Então, para que seja algo natural, para que não tenha estranhamento, tipo, ai, meu Deus, quanto texto, né? Então, isso lá no Fundamental, né? No Fundamental 2, provavelmente, as crianças começam a ler contos sem ilustrações. E aí os nossos filhos eles vão estar preparados, acreditem, sabe? Se você desde o início você vai nessa progressão, quando chega uma massa de texto, os nossos filhos se sentem aptos, se sentem seguros para ler, né? Então ler em sala, Miguel fala muito, né? E teve um dia que a gente morreu de rir, que ele chegou em casa com uma medalha assim no peito, né, feliz da vida, porque ele tinha ganho a competição de quem falava o trava-língua mais rápido, tá? E a gente riu, né? E ficava assim, nossa, agora ele vai falar mais ainda, né? Por quê? Porque ele se sentiu seguro, né? Então, isso é muito legal, ver pela escola, né? Pelo desenvolvimento na escola, que está paralelo ao da família, né? Como a criança realmente consegue conquistar os objetivos, né? Vai alcançando e passando pelas dificuldades e vai cada vez ficando mais complexo, né? Aí a próxima, qual que é aí? Gente, eu tô falando muito rápido, tô indo tudo bem. Então, assim, a ideia da preparação do momento, né? Que eu falei lá, até na grávida, né? No início lá da gestante, é que você tenha uma constância, né? Que a contação de história não seja algo
de vez em quando, né? Tipo, segunda, quarta e sexta, ou uma vez no mês, não. É que é uma prática que é afetiva, né? E também que é muito motivadora, né? Que a mesma história pode ter várias conexões, né? Vários aprendizados relacionados. Então, o melhor momento realmente é na hora de dormir, né? Porque aí não tem televisão, não tem barulho, não tem celular, não tem gente falando. Então, é um momento assim, um pouco antes da hora de dormir, o quarto aconchegante, né? Você pode montar, se for criativo, assim, quiser fazer alguma coisa elaborada, tipo uma tenda ou almofadas, pode fazer, mas o ideal é que assim, o teu filho esteja aconchegado no seu colo, sabe, junto de você, sinta o seu cheiro, sinta a tranquilidade, né? A ideia é que você, de repente, pode usar bonecos, né? Os bonecos do seu filho, eles podem ser o personagem, ou eles podem ouvir história. Pega ali, a gente tinha um Mickey, né? Pega o Mickey para contar a história, né? O Miguel adorava o Mickey dele, porque o Mickey era muito parecido com o Mickey da TV, né? Então era o Mickey que estava lá no desenho e estava na cama dele, né? Então ele falou: pega lá o Mickey, vamos contar a história pro Mickey. E muitas vezes ele contava a história pro Mickey antes de dormir, né? Então, assim, a nossa vida a gente vai encontrando pessoas, né? E cada pessoa tem um ensinamento. E uma coisa que eu tenho, assim, da pediatra do Miguel, a doutora Luísa, maravilhosa, é que ela sempre falou, né? Mãe tranquila, bebê tranquilo. E isso é um mantra, sabe? Porque os nossos filhos, eles são os nossos espelhos mesmo. Então você vai ver assim, mães que são muito agitadas, assim, e falam, e gesticulam e vão para night. Brincadeira. As crianças são o quê? São assim, agitadas e gesticulam e brincam. Então, antes da pandemia, o Miguel, a gente passou 3 anos longe, e aí o Miguel ficou 1 mês na casa da minha sogra, na vovó Janete. E ela virou para mim e falou assim: Flávia, mas de vez em quando parece que eu estou conversando com a Flávia, não com o Miguel. Por quê? Porque os nossos filhos, eles são os nossos espelhos, né? Então, na hora que você for contar uma história, voz tranquila. Essa tranquilidade, ela vai passar e você vai ambientar, e aí você vai conseguir organizar suas ideias, você vai falar pausadamente, você vai escolher as palavras. Então, não é. Esquece, foi o que eu falei no início, esquece o palco. Não tem palco. Você pode usar o que a gente brincou aqui, né, nas páginas, você pode usar esses elementos, mas o fundamental, o que já tem, o que já existe aí dentro de você, é o amor, é o afeto, tá? E aí, a próxima atividade que eu tinha proposto, o Miguel adorava, adorava. Na verdade, assim, só um instantinho. A ideia é de criar histórias que cada um fale um pedacinho, sabe? Então, era uma vez uma menina fazia o quê? Você completa. Ela gostava de comer pirulito, beleza. Mas aí o que aconteceu? E aí a gente vai um jogando pro outro, jogando pro outro, jogando pro outro. Pode passar a próxima página, por favor. Então, eu coloquei aí a estrutura do conto, né? Essa estrutura é pensando no conto popular, tá, gente? Então, assim, é claro que existem milhões de formas de escrita, né? Mas o conto popular, geralmente, ele tem a introdução, né? A apresentação do cenário, a apresentação dos personagens, onde é que o personagem vive, qual é o clima, como é o personagem, né? Acho que algumas características podem ser físicas, podem ser emocionais do personagem, né? Depois acontece alguma coisa com esse personagem, né? O personagem vai ter algum problema,
alguma coisa vai acontecer com esse personagem e ele vai ter que resolver esse problema, ou enfim, passar por essa situação, né? E o terceiro momento é a conclusão, né, de como é que foi a resolução desse problema, né, do fechamento. E aí, com essa tela aí, a gente pode deixar essa tela, eu queria perguntar para vocês se vocês gostariam de tentar. Alguém gostaria de tentar? Eu posso fazer junto? Fazer esse bate-bola. A ideia é que seja bem rapidinho. Alguém gostaria de tentar? Sim, eu posso. Ai, que bom! Então, vamos brincar o seguinte. Eu falo uma frase, você faz uma outra frase, e aí a gente vai tentando seguir esse roteiro que está na tela, pode ser? Tá, vamos. Então, vamos lá. Eu vou começar. Era uma vez em um lugar muito distante daqui, numa montanha muito gelada. E fria, tinha muita neve, mas um pouquinho só de sol que refletia nessa neve branquinha e deixava tudo em tons de azul bem clarinho. Nessa montanha vivia um ratinho muito pequenininho que se escondia todo dia no meio daquela neve tão branquinha e geladinha. Ele fazia um buraco bem fundo, só assim ele ficava bem quentinho, porque lá dentro tinha uma fogueira bem pequenininha e deixava o seu buraquinho todo aquecido. Certa vez, o rato tinha saído para pegar o seu almoço quando, de repente, um gavião enorme abriu as suas asas e voou bem pertinho do ratinho. Ele corri, estou com muito medo. O gavião está atrás de mim, eu tenho que ser mais rápido. Não, gavião, foge de mim, gavião, para trás de mim, gavião. Ai, ufa, Gente, entrei no meu buraquinho. isso aí, entrei no buraquinho e fiquei escondida. Ai, que bom que é a nossa casa. Muito obrigada, adorei. Então, era exatamente isso que eu fazia com o Miguel antes de dormir. Muitas vezes, a gente não queria abrir o livro, a gente queria era inventar. Então, as crianças, conforme elas já estão na rotina, né? Elas já entendem como é a mecânica e já entendem que é imaginar, sabe? Entrar no livro é visualizar cenários, é viajar, é ir para a montanha nevada fria ou para um calor do deserto, é encontrar pessoas, encontrar personagens, e é muito legal quando a gente cria, sabe? Em um segundo aqui a gente inventou uma história diferente, né? Então, essa é uma possibilidade incrível. E aí, vamos para a próxima. A gente agora já está chegando no finalzinho. E a nossa última prática é histórias e memórias. E aí eu queria contar uma história para vocês, para a gente terminar. Podemos. Sou eu, me mostra para todo mundo. João ficou perdido. Então, eu queria contar uma história para vocês, que era mais ou menos assim, mais ou menos assim. Vamos ver. Era uma vez uma menina que tinha cabelos pretos e olhos castanhos, igual ao do seu pai, que também tinha cabelos pretos e olhos castanhos, igual também da sua avó, que tinha cabelos pretos e olhos castanhos. A menina, infelizmente, não conheceu a sua mãe. Ela só tinha ouvido histórias
de que a mãe era uma bailarina que tinha vindo de navio da Europa. A menina cresceu e resolveu ganhar o mundo. Até para o Japão ela foi. Mas foi no Rio de Janeiro que ela conheceu o amor da sua vida. E adivinha só? Ele também tinha cabelos pretos e olhos castanhos. O tempo passou mais um pouquinho e a moça virou mãe. Ela se tornou mãe de uma bebê linda que tinha cabelos pretos e olhos castanhos. Mais um tempo passou de novo e a mãe teve uma segunda filha. Essa aí veio com cabelos pretos e olhos azuis. De onde vinham aqueles olhos? E assim a menina cresceu, tendo que ouvir de todo mundo: esses olhos azuis, esses olhos redondos e grandes e azuis. Foi até que essa menina, a segunda filha, se tornou mãe também. Gente, vocês não acreditam? Seu filho tinha aqueles mesmos olhos redondos e azuis. E foi quando a menina, a mãe, viu a sua mãe, agora avó, segurar aquele bebê, o seu filho, pelas mãos, no braço, que ela percebeu. Ah, entendi. Esses olhos devem ser da bailarina, aquela que veio no navio da Europa. Eu trouxe essa história para vocês para dizer que tudo tem história, né? E quando a gente conta uma história por uma memória, uma parte é real e uma parte é invenção, né? Então essa história é uma história minha, né? Dos meus olhos. Eu cresci nos anos 80, início dos anos 90, e eu ouvi, gente, eu sofri muito bullying por causa dos meus olhos, né? Então, todos os amigos do meu pai, né, falavam aquelas coisas: é filho do padeiro, é filho do leiteiro, de onde é que vem esses olhos, né? E a minha mãe, ela contava isso pra gente, né, que ela não conheceu a mãe, que diziam para ela que a mãe era uma bailarina famosa. Sei lá se é verdade ou não, né? E eu tenho muito essa cena na minha cabeça, sabe? Minha mãe partiu, né, no mesmo ano que o Miguel chegou, ela foi embora. E eu me lembro dessa sensação de quando eu vi a minha mãe segurando o Miguel, e pela primeira vez, assim, e eu tive esse estalo, eu falei assim, gente, o Miguel tem esses olhos, né? Nos meus olhos, ninguém mais da família tem esses olhos, né? E será? Será que não é da bailarina? A bailarina que veio no navio da Europa, né? Então, essa é a minha proposta, né? Minha última proposta de prática para vocês. Escrevam uma memória, né? Vocês podem me mandar depois, não é para fazer agora, né? Se quiserem também, né? E a ideia é transformar uma memória, uma vivência pessoal em Era Uma Vez. Como, né? Pensando nessa estrutura que nós conversamos, pensando nas imagens, né? Pensando nessa organização, quais são as palavras. Porque, assim, quando eu faço isso com o Miguel, né? Quando ele escuta que eu peguei, que eu contei uma história para ele, e depois ele, nossa, mãe, essa história é sua, essa história do meu avô, sabe? É muito legal, né? De transformar, de ter uma apropriação do real, né? Apropriar um momento pessoal
e conversar sobre ele de uma forma totalmente afetiva e inusitada, que é a narração, é a contação de histórias, né? E aí, assim, aí agora eu queria encerrar, né? Acho que já deve estar dando tempo, eu não sei se eu falei muito. Eu queria encerrar e perguntar para vocês se alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma contribuição final, de repente algo que eu falei que não ficou claro, alguma coisa que vocês gostariam. A Luciana está pedindo um contato, pode colocar ali na próxima tela, né? Vocês podem me achar, tá? Volta. É isso, eu esqueci. Gente, eu queria terminar o nosso encontro de hoje com essa imagem aí. Vocês lembram, né? Aquela primeira imagem que eu mostrei do Miguel de 2 anos e meu pai lá, deitadão, ouvindo. E essa aí também é um flagrante. Esse aí é o Miguel com 7 e um avô todo enrolado aí, morrendo de frio, que a gente estava no Rio Grande do Sul. Cariocas no Rio Grande do Sul, morrendo de frio. E aí, isso é uma iniciativa própria, tá? Não, eu não fui lá e falei assim, meu filho, conta uma história pro seu avô. Não, ele é o contador de histórias, né? Então, a prática que sempre existiu, eu vou contar uma história pro meu avô, né? Então, quando a criança ela é incentivada desde bebê, né? O livro ele não é parte acessória, né? Ele não é algo inusitado, não é algo singular. Ele faz parte da rotina, ele é uma vivência. Então tá aí o Miguel contando histórias pro avô com 7 anos. Né? Aí sim, pode passar, né? Aí tem o nosso site, né, historiaemfamilia.com.br, e a gente tem o Facebook e o Instagram, que é História em Família, tá? No YouTube, o nosso canal, se vocês procurarem História em Família, é meio complexo, não vai achar. Então, eu sugiro que vocês entrem nas redes sociais ou no site para clicar. Lá no YouTube, a gente vai colocar a oficina de quinta-feira, que foi a oficina dos professores. Já tem uma outra oficina lá que eu também falo um pouco sobre as minhas vivências de contação de história, mas aí com mais cara de palco, mais cara de, de espetáculo, né? Mas acho que vale a pena para quem quiser saber mais. E aí eu queria ouvir, né? Se alguém gostaria de me fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma contribuição final? Algo que achou? É isso, gente? Tá, então eu Eu já estou até com vergonha, que só eu que falo, mas eu gosto de falar. Professora não tem como não falar. Pois é. Eu amei, Que bom! porque eu adoro contação de história. Então, já é o segundo curso que eu faço. Eu me formei numa pós-graduação no Instituto Oswaldo Cruz. Na Sim. pós-graduação no Ciência, Arte e Cultura na Saúde. E tinha uma oficina de contação de história, então eu amava, me realizava. Né? E fazer esses exercícios eu amo. E também eu dei aula para crianças, então eu tinha o meu armário com tudo, com papel picado, lápis de cor, e eu tinha minha caixinha de livros. Então, quem acabasse o dever primeiro, né, a tarefa, eles já iam na caixinha e pegavam livros. Então, assim, eu preparei os meus alunos e, assim, a professora seguinte sempre queriam pegar minha turma, porque Viu? eu incentivava muito a leitura, Aham. a interpretação de texto. Sim. Então, eu amo essa parte, né? E eu estou fazendo letras, esse semestre eu acabo. Então, assim, veio tudo a calhar. Então, eu estou Que muito bom. grata e Bom, estou muito feliz. E sucesso para que você. bom. Muito obrigada. Aí, Né? assim, para a gente terminar o nosso Flavinha, encontro. queria, Oi. queria falar Oi. também. Fale. Eu achei linda essa oficina e me trouxe tanta memória. Você falou de memórias de contação
E eu acho que assim a vida adulta vai tirando a gente as nossas narrativas, né? A gente sempre está lendo tudo tão corrido, tudo tão com tempo de ler, né? Assim, tenho quantos minutos para ler, acabar de ler esse capítulo, né? E aí, quando você tem um bebê em casa, você vê que o tempo tem que se redirecionar para essa leitura, né? E não a leitura para o tempo, né? E as coisas que você foi trazendo, dos elementos, assim, da pausa, do tempo para ler, são tão importantes, né? São tão fundamentais, assim, e que é uma coisa que a vida vai tirando da gente, mas a gente tem que resgatar, né? Assim como a Sim, criança leitora que a gente foi, né? Assim, sim. eu era muito ratinha de biblioteca pública, assim. Então, a gente até, assim, tipo, por que que eu gostava de tal conto? Por que que eu achava engraçado quando a professora contava, né? Então, trouxe memórias maravilhosas e já até comecei aqui com os bocinhos de escrever a minha memória. Ah, que bom! Pois eu realmente eu acredito nisso, tá? Esse é o nome da oficina, Todos Somos Contadores de Histórias, é justamente por isso, tá? Porque a gente vivencia tudo que a gente vivencia, se a gente tiver sensibilidade para enxergar, né? O poder mágico das palavras, né? Se a gente tiver sensibilidade para enxergar, a gente vai conseguir tocar o outro, que no caso são os nossos filhos, né? Sim, Então, das crianças se sentirem amparadas, se sentirem seguras, né? E desenvolverem as relações, né? Desenvolverem a fala. Então, o Miguel sempre foi aquele que levantou o dedo para falar, né? O Miguel nunca nunca foi aquela criança que se escondia atrás do outro para não responder a professora, porque ele sempre se sentiu preparado para isso, sabe? E foi algo natural. Eu nunca fiquei falando assim, vai meu filho, vai. Então a ideia é que seja a contação de história, gente. Vocês sintam que é natural, tá? Esqueçam do contador de história do palco, tá? Então é algo que é afetivo e é natural, tá? Então, assim, quem sim. quiser, alguém quer mais falar mais alguma coisa, de repente? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? E estava ouvindo o Marquinhos. E aí, então, muito obrigada, tá? A presença de vocês, agradeço. Essa oficina que a gente fez hoje, a gente vai disponibilizar no YouTube em breve, tá? Então, vocês podem indicar para amigos. Lá no nosso YouTube já tem uma outra oficina também que vocês podem acessar. E eu me coloco à disposição, tá? De vocês testarem alguma coisa. Flávia, não deu certo. Ou, Flávia, eu fiz isso aqui, o que você acha? Me encontrem pela rede social, tá? Sou eu mesmo que estou lá, que respondo no Instagram, no Facebook, né? Ou mandem por e-mail também. Que eu acho que é isso. Nós somos seres humanos e vivemos em rede, né? E que os meus saberes complementam os saberes pessoais de cada um que está aí do outro lado, né? E que se a gente trabalhasse em rede, a gente sempre é mais forte, né? A gente sempre consegue se ajudar realmente enfim, a vivenciar e que nossos filhos sejam preparados, nossos estudantes também, né? Sejam pessoas preparadas e que sejam pessoas melhores, né? A gente vai gerar uma sociedade melhor através da cultura, através dos livros, através das histórias, tá bom? Um beijo muito grande, muito obrigada, boa noite. Beijo.